Bom dia, João. Bom dia, bom dia, bom dia. Roberto, você parece que está sem som. Eu não ouvi você, não. Está tendo som, não. Agora está me ouvindo? Ah, é porque estava desligado o microfone. Deixa eu colocar o outro que é melhor. E agora, tá bom? Aí, é porque estava desligado o microfone. Velho mexendo com tecnologia só dá esses bugs. Ai, ai. Bom dia, Fred. Bom dia, Itamar. Bom dia, meu povo. Aí, Bom dia. Estão me ouvindo bem? Sim, com certeza. Todo mundo sossegado aí. É como diz Zé Ramalho, tranquilo e infalível como Bruce Lee. Eu acho que Anderson e Wilson não poderão participar hoje. Beto está pedindo o link aí. O link, eu tenho o link aqui, deixa eu mandar aqui para ele. Encaminhar. Cadê? Oh, meu Deus do céu, perdi o link. Cadê? Eu mandei, Robertinho. Ah, eu mandei também. Então, se ele não entrar nenhum, entra. Ah, pronto, já acessou. Com certeza. Bom dia, gente. O som tá bom? Alô? O som tá bom, gente? Tá ótimo. Estamos ouvindo em você em alto e bom som. Liga o áudio aí, pô. Tá bom, beleza. O meu tá desligado, é? Não, o meu Todos tá estão me ligado, ouvindo? Beto. Os outros estão me ouvindo. Eu estou ouvindo Eu acho. Estou ouvindo o som aqui. Eu vou ver se eu ajeito aqui. Ok, pessoal. Vamos lá, então, né? Roberval já apareceu também. Então, vamos dar início ao nosso estudo de hoje. Inicialmente, vamos agradecer aos bons espíritos amigos pela oportunidade de estarmos mais uma vez aqui, buscando esses esclarecimentos importantes da Revista Espírita, procurando dessa forma compreender um pouco mais
a respeito da doutrina espírita e de que maneira nós podemos usar esses ensinamentos na prática e na rotina do nosso dia a dia. Que os bons espíritos possam estar conosco, nos inspirando, nos amparando, hoje e sempre. Que assim seja. Primeiro tema da manhã, conversas familiares, conversas familiares da Além Túmulo, né? Marcos, 10 minutos. Bom dia, galera. Na verdade, isso para mim se tornou assim, muito intrigante, até porque eu acho que esse assunto em que Kardec vai abordar essas palestras familiares de além-túmulo do espírito Baltazar e o espírito gastrônomo. Aí a gente fica assim se perguntando sobre a vida espiritual do outro lado, e que Kardec teve esse cuidado de fazer algumas observações. Primeiro porque o espírito, em uma reunião particular, ele vai se apresentar de maneira espontânea e ele ditou a seguinte frase por meios de batida: gosto da mesa, de boa mesa e das mulheres. Viva o melão e a lagosta, o café e o licor. Obviamente, se chegar alguém assim, a gente vai começar a tratar, ou de alguma maneira, assim, já com uma certa medida, em razão a esse tipo de comunicação. Mas Kardec, pela perspicácia dele, ele diz, bom, isso aqui pareceu que tais de disposições dos habitantes do mundo espiritual têm algum fundamento e há uma necessidade de entender melhor o que é que está acontecendo. Afinal de contas, pode ser que a espiritualidade maior tenha estado aqui conosco para nos mostrar algo que até então não foi revelado, e nós poderíamos entender melhor a questão do mundo espiritual. E ele faz um paralelo em torno de determinadas situações, porque as pessoas imaginam que só os espíritos superiores podem trazer o pensamento filosófico alinhado a essas verdades, mas, fora disso, parece que essas tais disposições de um habitante do outro mundo poderia dar lugar a um estudo muito sério. Que é o pensamento de Kardec ao ver esse tipo de situação. Portanto, isso se seguiria no sentido de fazer algumas observações, se inteirar a respeito de determinados valores, e é feito uma evocação. A sociedade acaba evocando esse espírito e ele, logo, ele responde também: eis-me aqui diante de uma grande mesa, mas está vazia. E aí Kardec, usando o bom senso, ele vai fazer algumas perguntas a respeito das sensações que está lá no livro dos espíritos, no livro dos médiuns. São situações que ele vai colocar a respeito da vida no mundo espiritual. E ele diz assim: esta mesa vazia é certo, mas quereis dizer que vos serviria se estivesse carregada de alimentos? Que faria deles? Aí é onde ele responde o seguinte: sentiria o seu aroma, como outrora lhe saboreava o gosto. A gente percebe nitidamente que os espíritos
se aproximam muitas vezes e sentem, aqueles que estão ligados, obviamente, à terra, às questões que vão ser muito particulares. Não é que esse espírito, aí Kardec vai, de alguma forma, observar, dizer, bem, não é que esse espírito seja um espírito mau, mas ele está vinculado e, às vezes, é até mesmo feliz em suas andanças, porque ele faz uma observação e diz, esta resposta é todo ensinamento, sabendo que os espíritos têm as nossas sensações e percebe os odores, bem como os sons, tudo porque o mundo espiritual aguça essas possibilidades para o espírito desencarnado, embora ele não tenha necessidade de consumir esses alimentos, mas o desejo constante de estar ali ou de sentir esses sabores, aquilo ali era óbvio. E aí eu estava lembrando que alguns terreiros, as pessoas dão bebidas aos espíritos que o médium toma uma quantidade extremamente exagerada. E, a partir desse processo, o espírito se locupleta nesse sentido de estar ali tomando a cachaça, mas que, na verdade, ele não precisa e não tem necessidade dessa situação. Apenas é um vínculo que conserva além da morte e que isso, muitas vezes, pode causar, vamos dizer assim, situações infelizes pelo fato dele não ter, vamos dizer, se educado perante a vida sobre isso ou aquela perspectiva em torno dos vícios que cultivou. Porque ninguém se santifica de uma hora para outra, e nem tampouco a morte que vem até nós vai alterar, com certeza, essas mudanças psíquicas que somente a cada um de nós é dado mudar e fazer com que, nesse processo de autoeducação, a gente tenha um controle maior. Isso não é tão pouco a questão do alimento, mas também a questão da língua, de todos os nossos pensamentos, a questão do sexo, a questão que muitas vezes compromete as nossas almas, e voltamos para lá numa situação tremendamente difícil, porque tivemos a oportunidade de melhorar a nossa condição e não fizemos. E Kardec ele chega a dizer assim, bem, mas diante dessa vontade, desse desejo, aí ele pergunta se nesse corpo espiritual ele tem um estômago. Aí estômago também fluídico, onde só os aromas podem passar, né? Aí ele diz assim, quando verdes comidas gostosas, sentir vontade de comer, eu não posso mais. Para mim, esses alimentos são os que são as flores para vós. Aí ele diz assim, que só ele está ali sentindo esse aroma, ele se sente feliz, porque o desejo dele é um desejo constante. Aí ele diz assim, ele pergunta, senti prazer vendo os outros comerem? Muito, quando estou por perto. Aí você imagina a quantidade de pessoas que desencarnam todos os dias sem ter feito nada, ou sem ter lutado de uma forma em que pudesse se educar para que esses desejos minimizassem no plano espiritual e o trabalho da evolução do espírito fosse a contento. Necessidade, ele diz assim, necessidade, ele tinha necessidade, mas
mas desejo, sim, sempre. Ele tem sempre esse desejo. Acabou? Ainda tem 30 segundos. Aí ele diz aqui também, ele diz, dizei-nos, dormi algumas vezes? Não. Aí ele diz assim, não, gosto de rodar um pouco por toda parte. Aí ele diz que vai numa peixaria, vai ficar observando aquilo que ele está ligado, né? O que Jesus afirmou, onde está o teu pensamento, tá? Onde está o teu coração, está lá ligado, imantado às coisas que você vai fazer. Então, é importante, eu acho que esse artigo trouxe aqui uma reflexão muito profunda, para que cada um de nós possamos entender melhor essas questões e promover a autoeducação do espírito. Ok. Muito bem. Agora sou eu, né? Robertinho, marque 10 minutos para mim aí, por favor, Robertinho. Começando, hein? Vamos lá. Tentar, em 10 minutos, falar sobre relações afetuosas dos espíritos, que é uma complementação básica do artigo anterior, né, do mês de outubro, que o título era O Despertar do Espírito. E, mais uma vez, o espírito Georges nos trazendo alguma informação da sua experiência no mundo espiritual. Ele começa a dizer, Kardec começa colocando o artigo dizendo que são admiradas as belas comunicações do espírito, né, que se assina como Georges, né? Pelas pesquisas que eu fiz, não foi possível ainda identificar corretamente se o espírito se chama ou não Georges. Dizem que é o pai da médium, né? Mas não se chegou assim um consenso sobre isso até o momento, né? A própria médium, da senhora Castelli, ela assina também outras mensagens mediúnicas até com outros nomes, né? Então, o Kardec não bateu o martelo sobre isso, mas vamos ver o que é que esse espírito diz. Kardec diz também que, em razão da superioridade que esse espírito deu provas, né? Várias pessoas viram com surpresa o que dizem em sua comunicação, o despertar do espírito que vimos no mês passado. A propósito das relações de além-túmulo, ali se lê o seguinte, aí a surpresa está nesse texto que o Georges traz, onde ele afirma que a gente se despoja de todos os preconceitos terrenos. Já começou errado, né? Se observa muito claramente na literatura espírita e nas reuniões mediúnicas que os espíritos, mesmo desencarnados, mantêm muitas vezes seus preconceitos, conceitos, seus pensamentos, tanto é que se encontram com os afins no mundo espiritual, né? Então ele já começou surpreendendo já no primeiro parágrafo, né? A verdade aparece em toda a sua luz. Nada atenua as faltas, nada oculta as virtudes. A gente vê a própria alma tão claramente quanto no espelho. A gente procura entre os espíritos que foram conhecidos, porque o espírito se apavora no seu isolamento, mas eles passam sem se deterem. Não há comunicações amistosas entre os espíritos errantes. Até mesmo aqueles que se amaram não trocam sinais de reconhecimento. Essas formas diáfanas deslizam e não se fixam. As comunicações afetuosas são reservadas aos espíritos superiores. Esse é um trecho da mensagem que ele trouxe na edição passada, sobre o despertar do espírito, que Kardec trouxe mais uma vez para poder fazer uma observação a respeito dessas questões que ele colocou lá. E que gerou, à época, né, como gera ainda hoje também, digamos assim, perplexidades, né, e surpresas, porque se observa que o texto dele vai de encontro a muita coisa que foi dita pelos espíritos codificadores e pelo próprio Kardec durante a construção do pensamento espírita, né? E aí Kardec começa a fazer a sua observação
dizendo que o pensamento do reencontro após a morte da comunicação com os que amamos é uma das mais suaves consolações do espiritismo. E a ideia que as almas não possam ter entre si relação de amizade seria pungente, se fosse absoluta. Por isso, não nos surpreendemos com o sentimento penoso que ela produziu. Se Geórgios tivesse sido um desses espíritos vulgares ou sistemáticos que externam, né, suas próprias ideias, sem se inquietarem com sua exatidão ou sua falsidade, não teríamos dado a menor importância. O que a gente lembra, em sendo verdade, né, o episódio de André Luiz, né, que, em teoria, segundo o seu relato, teria passado 8 anos num ambiente mais hostil, mais complicado, e não teria se comunicado com ninguém, né? Então, se fosse um desse espírito, Kardec até acha que poderia haver algum tipo de verdade ou de realidade nesse processo. Em razão de sua sabedoria e de suas profundezas habituais, poderia supor houvesse algo de verdadeiro no fundo dessa teoria, mas que o pensamento não teria expresso completamente. Temos, pois, uma prova mais de que nada se deve aceitar sem o haver submetido ao controle da razão, ou seja, não aceitar qualquer comunicação dos espíritos, né, sem submeter ao controle da razão. E, em nome da razão e os fatos, Kardec afirma que essa teoria não poderia ser absoluta. Se o isolamento fosse uma propriedade inerente à erraticidade, tal estado seria um verdadeiro suplício, tanto mais penoso quanto pode prolongar-se por muitos séculos. Imagina se todos os bilhões de espíritos encarnados desencarnam, vão para as dimensões espirituais, a erraticidade, como queiram, e lá ficam transitando para lá e para cá, sem poder ter nenhum contato mais íntimo, mais próximo com alguém, seja do ponto de vista do diálogo ou de qualquer outro. Aí realmente seria trocar um ruim, que já é a Terra, por algo bem pior, né? É melhor ficar encarnado diante desse cenário aparentemente muito, muito penoso que o Espírito Geórgios, em teoria, nos traz, né? Mas sabemos também, continua Kardec, que muitos são felizes por se encontrarem, que ao saírem desta vida, os nossos amigos do mundo espírita nos vêm receber e nos ajudam a desembaraçarmos das roupagens materiais. E que nada é mais penoso do que não encontrar nenhuma alma benevolente nesse momento solene. Aí sim, estaríamos todo mundo isolado, né? O que seria um contrassenso diante das leis divinas de Deus, né? Não, não é possível, porque não é apenas o resultado de um ensino, são as próprias almas felizes ou sofredoras que vêm descrever a situação. Ou seja, o relato que Geórgios nos traz é um relato dele, individual, mas que ele se contrapõe ao relato de muitos outros espíritos que vêm descrever outras situações e que não dizem, que não batem com o que ele está dizendo, né? Sabemos que os espíritos se reúnem e se entendem para agirem de comum acordo com mais força em certas ocasiões, tanto para o mal quanto para o bem. Aí lá na frente, para a gente já partir para o finalmente, ele vai dizer que o simples bom senso nos diz, pois, que a situação de que se falou é relativa e não absoluta, que pode verificar-se para alguns, em dadas circunstâncias, mas não poderia ser geral, porque, do contrário, seria o maior obstáculo ao progresso do espírito, e por isso mesmo não seria conforme a justiça de Deus, nem a sua bondade. Evidentemente, o espírito de Geórgios só encarou uma fase da erraticidade, na qual, para melhor dizer, restringiu a acepção do tema errante a uma certa categoria de espíritos, em vez de aplicá-la como nós o fazemos, indistintamente a todos os espíritos não encarnados. Pode acontecer, portanto, que dois seres que se amaram não troquem sinais de reconhecimento, que nem mesmo se possam ver e falar, se for uma punição para um deles. Aí Kardec já entra no aspecto religioso da época, né? Punição é um termo que aparentemente não se encaixaria com as leis divinas e também com o histórico, com as memórias que muitos espíritos trazem das suas vivências espirituais. E levando-se em consideração, se verdadeiro for, aquele exemplo de André Luiz, que ficou lá em nosso lar, no ambiente também do chamado umbral, e muitas vezes auxiliado de alguma forma pelo espírito de sua mãe, e ele nem a via e nem a sentia.
Então, se mostra claramente que pode acontecer essa ausência de vidência, essa ausência de sinais entre os espíritos, mas que não significa que esses dois espíritos, que a mãe estaria punindo, ou André Luiz estaria sendo punido porque não estava vendo a sua mãe. Né? É deixar muito simplória as leis divinas. Né? Então, esse termo punição, eu acho que tem mais realidade, certo? Tem mais realidade com o aspecto religioso da época que Kardec acabou concedendo na sua observação e no seu entendimento também. Né? Lá no final, George vai dizer que essa privação momentânea lhes dá mais ardor para atingir o momento em que as provas realizadas lhe devolverão o objeto de sua afeição. Portanto, diz Kardec, concluindo, essa privação não é o estado normal dos espíritos errantes, mas uma expiação para os que mereceram uma das 1001 vicissitudes que nos esperam na outra vida, quando tivermos desmerecido nesta. Aí ele encerra com uma frase muito mais condizente com a doutrina espírita. Ficamos por aqui. Vamos ao próximo texto, né, Roberval? Roberval vai ter um tempo maior, 15 minutos. É isso aí. Bom dia para todos vocês e vamos dar início à nossa atividade. Bom, eu fiquei justamente com a bicorporeidade e Maria de Jesus de Agreda, é o nome da senhora, né, religiosa, e vem nos mostrar essa sua capacidade. De início, eu fiquei observando o amor que ela possuía pela humanidade. Em determinado momento, nós começamos a observar a sua linguagem, né? Ela pedia a Deus que a concedesse uma forma de ajudar as pessoas, e as pessoas que sofriam, as pessoas que não tinham conhecimento dos ensinamentos do Cristo, e isso afligia a alma de Maria. E nesse ponto, a gente começa a observar o fervor das suas preces, começamos a observar também a sua fé, e se nós formos observar, é uma coisa muito interessante, muito bonita, essa questão dela. Mas, quando nós entramos para a bicorporeidade, nós vamos observar que ela é arrebatada em um momento e orava. E nesse momento ela sente-se transportada para uma região que ela não conhecia, totalmente diferente de Agreda, que é a sua cidade, e nós sabemos que ela foi arrebatada para a região do Novo México, nos Estados Unidos. À época, foi manter contato com os indígenas. Quando você vai parar para analisar a bicorporeidade, nós vamos entender que a bicorporeidade é um fenômeno anímico. Se é um fenômeno anímico, ela é natural de Maria e natural também de todos nós, fenômenos de ordem anímica. Mas quando diz que foi arrebatada, naturalmente nós entendemos que um espírito fez esse processo. Aí vem a interrogação. É 100% anímico ou é um fenômeno da bicorporeidade? É misto, onde tem interferência de outros espíritos. Isso começou a me chamar a atenção. Porque quando nós falamos em fenômeno anímico, bicorporeidade, eu estava observando, e é clássico, todo mundo conhece isso aí, de Eurípides Barçanufo, quando ele estava na sala de aula e ele é chamado a atenção por preces, orações, de uma mulher que estava para ter criança com dificuldade no parto. E Eurípides diminui a velocidade com que estava orientando os seus alunos e transporta-se, materializa-se, vai fazer com que o parto seja viabilizado
acontece o parto, salva a criança e retorna à sala de aula e diz aos alunos, daqui a 5 minutos vai entrar por essa porta um homem querendo ajuda. E realmente o homem chega. E o homem chegando, pede para que ele vá, e diz, não, eu já fui. Não, o senhor não foi, eu vi no caminho, eu não encontrei o senhor. Não, mas eu fui de uma outra forma. Lá, aí ele conta, a pessoa não fica satisfeita e ele retorna até o local, chegando, se não me engano, no hospital, chegando no hospital, só diz, mas doutor Eurípides, não precisava o senhor voltar aqui novamente, ela já está bem, tal, tal. Ou seja, esse, para mim, é um relato onde caracteriza-se a bicorporeidade como um fenômeno anímico, porque o espírito, no caso de Eurípides Barçanufo, tinha esse potencial de deslocar-se no momento que ele achava necessário. Aqui, Maria de Agreda, ela é arrebatada, ela é levada, ela é conduzida. Ficou um pouquinho de dúvida em relação a esse fenômeno para que nós possamos começar a analisar se é um fenômeno 100% anímico ou se é um fenômeno anímico com um componente mediúnico, ou pode acontecer as duas coisas. E essa comunicação que Kardec coloca aqui na Revista Espírita, eu achei muito interessante, gostei muito do texto, porque ele deixa algumas dúvidas, ele deixa algumas pimentinhas, como diz Itamar, para que nós possamos analisar. Uma outra questão que eu também notei aqui é que no processo dela, de bicorporeidade, ela materializa-se e, depois de materializada, ela vai fazer a pregação para os indígenas na língua espanhola, que é a sua língua nata, né? Mas os indígenas entendiam na linguagem local. Como é que eu falo em espanhol e os indígenas que falam o Guarani vai entender o espanhol que eu estou falando? Qual o processo de tradução que foi feito nesse momento para que os indígenas pudessem perceber, entender a mensagem? Eu fiquei dando risada até porque hoje nós temos o Google Tradutor, né? Você fala em português, ele traduz para o inglês e assim sucessivamente as diversas línguas. Então, já tinha o Google Tradutor na época de Maria de Agreda, quando ela ia fazer essa pregação. Falava espanhol e os indígenas entendiam no seu idioma natural. Então, fica esse questionamento para que nós possamos, ou se ela falava diretamente à consciência desses seres. Fica esses questionamentos para que nós possamos analisar mais tarde. E foram mais de 500 arrebatamentos, segundo a narrativa que nós temos observado aqui. Mais de 500 arrebatamentos. Bom, isso aí fez com que ela viesse no processo de evangelização, de doutrinação desses indígenas. E mais adiante, ainda tem umas colocações que é muito rica em fenômenos aqui. Ela também tem a visão à distância. Ela começa a enxergar os irmãos franciscanos que estavam dirigindo-se à região e ela solicita que os indígenas possam procurá-los e pedir o batismo. Inclusive, o chefe da nação indígena conosco aqui, toda a sua família, foram os primeiros a serem batizados. E chegando lá, o que é que acontece? Eles fazem a narrativa, eles apresentam a foto de uma outra mulher, ligada também à igreja, uma madre, coisas desse tipo, e os indígenas não a reconhecem e dizem que não pode ser, que a mulher é muito mais jovem, mas que trazia a característica de um lenço. E eles vão pesquisar até encontrar Maria. E isso é muito importante porque também vem a questão da visão à distância, certo? Ou seja, ela tinha essa capacidade de perceber. Aí eu não sei onde entra, se a visão à distância ou se a bicorporeidade, acaba havendo uma mistura. Na minha cabeça, posso ser que vocês consigam identificar de uma forma mais clara. Mas são muitos fenômenos que acontecia com ela
que, na verdade, eu acho que não encaixa-se única e exclusivamente no processo de bicorporeidade. Pode encaixar-se em outras faculdades de ordem mediúnica. Fred, por favor, tem quanto tempo aí? Fred? Para mim, aqui, 7 minutos. 7 minutos ainda, Roberto. 7 minutos, então beleza. Bom, aí, analisando todas essas informações que nós tivemos aqui de Maria de Ágreda, eu fui buscar também nas informações complementares com Kardec, que está lá no capítulo 7 do Livro dos Médiuns, mostrando que a bicorporeidade é um fenômeno natural, que está ligado às propriedades do nosso perispírito, né? E observando as comunicações que Kardec coloca, eu também fiquei com uma certa dificuldade. Vou colocar para vocês aqui. Aquelas aparições que nós observamos da vendedora de fruta, né? Ela aparece velando uma pessoa que estava doente. A pessoa que identifica, que vê, fica subentendido se é médium vidente e vê os espíritos ou se era um processo de bicorporeidade. Fica essa dúvida nessa informação que Kardec coloca. Quando você vai para o homem da tabaqueira, também do mesmo jeito. Era um processo de materialização ou era um processo de evidência da doente? Mais adiante, Kardec faz um questionamento em relação ao homem da tabaqueira e pergunta aos espíritos se cheirasse o rapé, sentiria o cheiro, se a tabaqueira era a mesma. Aí dá uma característica maior de bicorporeidade naquele momento e, inclusive, de materialização de objetos que ele trazia. Essa aí eu concordo. Mas quando você vai para o irmão que morava na Califórnia, que aparece lá também, e vem visitar a irmã, e ela acha que ele estava morto, que depois foi que veio ter uma carta mostrando que ele não estava morto, mas que ele havia transportado em espírito, e lá, ou ela é vidente, ou ele materializou-se para que ela pudesse perceber. Então, ficou na minha mente esses questionamentos em relação à bicorporeidade e essa capacidade que todos nós possuímos de realizarmos esses nossos dons espirituais. Caminha novamente para a informação dos homens duplos, né, que à época foi também estudada e que Kardec deixou esses relatos. E em relação aos homens duplos, vem a história de Santo Antônio de Pádua, que é conhecido por todos nós no processo natural, quando ele está fazendo a sua pregação e vai à defesa do seu pai. Aí sim, é um processo de bicorporeidade clássico. Por quê? Porque ele aparece e faz a defesa e retorna. E assim como ele também, vai acontecer com Santo Afonso de Liguori, que também tem o mesmo processo e foi, à época, canonizado pela Igreja por ter essa faculdade, sem que isso também me chamou a atenção. Eles atrelam muito essa capacidade de bicorporeidade à elevação espiritual do ser. Ou seja, aqueles que não possuem uma elevação espiritual ao determinado nível, não possuem essa faculdade, fica o questionamento. Se for pela capacidade espiritual, a sua grandeza espiritual, obviamente, a vendedora de frutas, o homem da tabaqueira e o irmão da mulher doente da Califórnia estariam desenquadrados da questão da bicorporeidade, por não possuírem, segundo o que nós temos observado, a evolução necessária. Fica também essa dúvida no ar. Então, são questionamentos que eu acabei levantando nesse estudo e que cabe a nós aqui darmos, né, uma pesquisada, uma estudada maior sobre esse assunto, para que tenhamos respostas mais concisas, né, e satisfatórias conforme
os ensinamentos espíritas. E, para encerrar, eu quero deixar aqui uma percepção que eu tive. O ser espiritual, né, quando ele está realmente imbuído do amor ao próximo, ele vai se revestir desse sentimento da Maria de Agreda, né, esse cuidado, esse amor à humanidade, esse desejo de servir. Pelo outro lado, você observa que ela estava enclausurada, ela estava lá no seu convento, mas mesmo assim ela tinha esse sentimento. Então, fisicamente, ela estava presa, a realidade é essa, mas espiritualmente ela estava livre. 1 minuto, Roberto. E estando livre, para fazer a pregação, nós vamos retornar para aquela mensagem de Jesus, quando ele disse que o evangelho tem que ser pregado a todas as nações, tem que ser levado a todos aqui na Terra. E ela realizou esse trabalho de divulgação, mesmo estando com seu corpo físico teoricamente preso, mas espiritualmente livre. E, para encerrar, a gente vai entender também que esse enclausuramento não é benéfico, ele não ajuda. Não ajuda quem está enclausurado e também não vai ajudar a ninguém. Então, foi essa percepção que eu tive e essas dúvidas aí que eu lancei. Espero que vocês possam me ajudar. Concluído. Ok, beleza. Dentro do tempo. Muito bom. Vamos começar agora, então, os comentaristas. Vamos iniciar por Beto. Beto, 5 minutos. Vou começar aí com o final aí que está fresco aí na mente aí. Eu não entendi, Roberval, se foi Kardec. Aí foi porque diz assim, ó, eis o que está escrito. Kardec não deu opinião nenhuma, aí é apenas uma matéria que ele transcreveu. Então, como ele transcreveu a matéria, né, fica realmente alguma coisa em dúvida. Agora, o que eu percebi aí é quando ele diz assim, foi arrebatado. Tem uma parte que diz assim, recebeu um dom de Deus. É uma visão católica. Aí foi a pessoa que escreveu, realmente fez tendenciosa para o catolicismo. Você vê aí que tem termos aí que não é dom. Deus não dá dom a ninguém. Se der, é a todo mundo. A todo mundo. Na questão aí que você falou da tabaqueira, eu entendi, ali é evidência. Tanto é que depois que ele fala de bicorporeidade, ele não vem falar mais nesse assunto. Aí foi evidência. Não tenho dúvida disso, não. Porque não mostrou o rapaz lá, vindo de lá só o espírito. Eu entendi tranquilo. Eu acho, sim, que a bicorporeidade, pelo que eu já estudei, é para espírito de certo nível, sim. Porque você mesmo falou, é uma coisa anímica. Anímica é nossa. Então, às vezes, a gente não tem essa capacitação ainda de fazer certos fenômenos por nós mesmos. Então, eu fico aí nessa coisa aí. Quando fala da língua espanhola, é como eu disse, pode ser a visão da pessoa que escreveu a matéria. Eu acredito diferente que aconteceu lá no Pentecoste, né? Que disse que caiu lá um raio e todos começaram a falar línguas diferentes. Eu acho que a língua dela se modificou da língua daqueles índios que estão ali. A gente não tem como saber, mas é o mais lógico, né? Na questão da conversa familiares, com esse George aí, eu percebi que Kardec caiu na tentação de proteger o espírito. Porque logo no início ele diz assim, pelo nível de George, a gente viu que George só falou besteira na outra. Mas ele concordou que o espírito tem uma elevação grande. E que isso surpreendeu a todos, porque ele falou aquela frasezinha que a gente não vai concordar, né? Você falou muito bem aí, quem é Fred parece que comentou aí, falou muito bem. Aquela frase dele do início, que só os espíritos puros têm essa condição de afetuosidade, pelo amor de Deus. Então,
Kardec gostava desse espírito, na minha análise. Não foi uma análise criteriosa. Tanto é que no final tentou justificar. Tentou no final botar mais uma frase do espírito dizendo que ele não queria dizer isso. Queria sim. O espírito é todo atrapalhado. Na outra que passou, o pobre do João teve que fazer milagre, entre aspas, para... Pô, o cara não sabe o que fala. A verdade é essa. Ou é a média ou é ele. E eu achei que Kardec quis proteger o espírito aí, viu? Quis proteger um bocado. E sobre aquela comida lá do espírito, eu me enquadrei. Vou passar pela mesma situação, não é? Vou estar lá na minha churrasqueira lá e tudo lá, porque o negócio é danado. Se alimentar das emanações, tem isso em um dos livros de André Luiz, né? Daquele espírito que está preso ao sangue, se alimentando do ectoplasma do sangue daqueles animais, não é? Então, é praticamente isso. E tem outras nuances aqui que eu anotei e depois a gente conversa também. Aí vem aquele ponto de novo, que a gente vai ter que discutir. Esses espíritos no mundo espiritual só fica entre nós ou cria ambiente circunscrito através do pensamento? Eu vou bater nisso, sabe por quê? Só para encerrar, viu? Falta quantos minutos? Já encerrou? 20 segundos. Pronto, dá tempo. Eu fiquei imaginando, sabe, Roberval? Eu faço tanta viagem astral de noite. Visito caverna. Essa noite eu visitei caverna, espírito lá jogado, cheio de lama. Eu fico imaginando, será que é ilusão minha também, rapaz? Será que eu não estou indo nesses lugares? Pelo amor de Deus. Fica aí para a gente discutir, viu? Beleza. Itamar, 5 minutos. Muito bem. Eu gostaria de lembrar a vocês que em dezembro de 1858, quando nós apresentamos a revista, eu, inclusive, essa semana reapresentei no outro grupo, nós falamos de 2 temas semelhantes a esse. Me parece que foi até Roberval que apresentou um deles também, que foi o fenômeno da bicorporeidade. Se eu não me engano, ou foi outro. E também sobre o ensaio sobre as sensações dos espíritos. O que é que a gente percebe? A gente percebe que Kardec o tempo inteiro estava trabalhando com essa temática voltada justamente para fenômenos de efeitos físicos, para sensações, percepções dos espíritos, porque ele, primeiro, ele queria trazer à baila o que estava em evidência nos jornais daquela época e o que corria a boca pequena. Veja que coisa interessante, quando ele traz esse artigo aí que Roberval apresentou, de Maria de Agreda, que foi uma religiosa, né, do século XVII e que tinha esse fenômeno, tudo isso que Roberval falou justamente é isso, né? Um espírito que se deslocava, fazia sua bilocação e que trazia um fenômeno interessante, um fenômeno que para a gente do movimento espírita não é tão novo, de falar numa língua e entender em outro. João se lembra de um fato com o Divaldo Franco, que aconteceu isso quando não houve tradutor em uma das palestras. Eu tive a oportunidade em Seabra com Ângela, lá em Nassim, aconteceu um fenômeno semelhante. O espírito se manifestava e falava numa língua que era traduzido por 2 pessoas que estavam presentes que tinham uma compreensão diferente. Foi algo interessante, né? O que é que a gente percebe nisso aí? Percebe um fortalecimento. No artigo que Marcos apresentou, Kardec vem trazer algo interessante. Está lá, item 257 do Livro dos Espíritos, ensaio teórico das sensações dos espíritos. O que Kardec pegou aí? Uma coisa que poderia ser uma atividade vulgar, uma informação vulgar, e Kardec sempre trazia como objeto de estudo. Olha, esses espíritos estão trazendo informações aí de sensações. Eu me recordo também de uma vez que Divaldo trouxe a informação, está até inserido lá no projeto Manuel Filomeno de Miranda, quando ele disse: o objetivo da reunião mediúnica é trazer os espíritos desencarnados e a gente perceber as sensações dele, trazer lições deles. Eu achei também muito interessante, né? E o Geórgio
Eu concordo plenamente com o Beto. Plenamente. João, com o bisturi dele, a semana passada, dissecou as comunicações de George, que para mim não passa nenhuma ali. Kardec analisou uma, e para mim, eu reanalisei todos, para mim não passa uma comunicação. E o interessante é que Kardec diz, olha, é preciso que se tenha racionalidade. Kardec diz isso aí, quando Fred colocou muito bem, né? Então é preciso, quando ele fala, uma prova mais que não é preciso nada aceitar sem ter submetido ao controle da razão. Eu acho que Kardec não foi racional aí não, viu? Eu acho que concordo, acho que Kardec comeu mosca aí e eu não aprovaria nenhuma delas. Sobre o fenômeno da bicorporeidade, Roberval trouxe N questionamentos que são pertinentes, acho que a gente tem que se debruçar. Mas no livro dos médios, para finalizar, no capítulo Bicorporeidade e Transfiguração, que Kardec diz no item 123, o espírito pode dar ao seu perispírito todas as aparências, que por uma modificação da disposição molecular pode lhe dar visibilidade, tangibilidade e, por consequência, opacidade. E mais na frente, nos 124, ele vai dizer: estamos no início da ciência e que está longe de haver dito sua última palavra sobre esse fenômeno da bicorporeidade e da transfiguração. Eu me permito, Beto, eu discordar de que não é só espírito evoluído que tem bicorporeidade, não. Isabel Dilting, essa semana, trouxe uma informação que ela teve a oportunidade na escola de ver a diretora 3 vezes, ela e mais 3 colegas. E é uma pessoa normal, pessoa comum. Bicorporeidade é um fenômeno que tem condições de qualquer espírito promover isso, tendo conhecimento, ou sendo assessorado por espíritos que têm um conhecimento que precisam daquilo. Ok, faltava 15 segundos ainda, mas vamos lá. João, 5 minutos. Está ouvindo? Muito bom. Itamar já mexeu aí com o senhor Jorge e você, eu não vou mais mexer na panela dele. Não sei por que Kardec foi tão complacente na análise das mensagens desse espírito. Não me convenceu realmente, eu concordo com você, Fred, e com Itamar, nesse particular. Na questão da bicorporeidade também já foi muito bem debulhado, mas a questão da língua, realmente, Itamar citou, de volta é um fato. Né? Ele foi na Itália, nos Estados Unidos, e não, na hora H não tinha tradutor, ele falava na língua nossa, e lá o povo entendia do mesmo jeito da língua deles. Também um fenômeno raro, mas natural. Tudo beleza. Eu me debrucei, não está no dos outros, mensagem de São Francisco Sales, das dissertações espíritas, com o médio Darcó, senhor Darcó, o Darcó, não sei. Essa mensagem tem uma parte que ela é transcrita no livro dos médiuns, não me lembro aqui agora o parágrafo, quando no final São Francisco diz, Francisco Sales, ele não botou o seu nome, Francisco Sales, ele diz assim, para os médiuns, né? Mensagem para os médiuns, ele diz que entre vós se abstenha o médium que não se sentir com forças de perseverar no ensino espírita, porquanto, não tirando proveito da luz que lhe clareia, será menos excusável que um outro e terá de expiar a sua cegueira. Ou seja, o médium que não estiver seguro, é melhor ele dar uma parada. Se ele não tem ainda condição de se segurar, porque aí ele pode se comprometer e comprometer outros. Antes, Francisco de Sales vem dizendo o seguinte, conselho também para o médium e para todo ser humano. Tende fé na mansuedade do nosso mestre. Ponde a caridade sempre em prática. E jamais vos canseis de exercitar essa sublime virtude, assim como a tolerância. Lembra que Kardec colocou também o triângulo, trabalho, tolerância, né? E solidariedade. Que as vossas ações estejam sempre em harmonia com a consciência.
é um meio de centuplicar a felicidade nessa vida e de vos preparardes uma existência ainda 1000 vezes mais suave. Olha que coisa linda essa mensagem do Francisco de Sales. Mas também aqui tem outra do... Ai, meu Deus do céu. Tem outra aqui do George, só que agora é a média, agora é a Costello, não sei como é que fala lá. A honestidade relativa. Essa aqui, as coisinhas passam. Ele começa dizendo: hoje nos ocuparemos da moralidade dos que não a têm, isto é, da honestidade relativa. Você vê que é sempre uma coisa meio contraditória, que se encontra nos mais pervertidos corações. Hoje em dia já se fala que não tem ninguém 100% honesto, a não ser Jesus, né? Nem 100% mal, que sempre alguém tem uma fagulhazinha. Aí ele bota uns exemplos meio brabo aqui, ó. O ladrão não rouba o lenço do seu companheiro, mesmo quando este tenha 2. É para vocês ver isso aí, a pimenta do moço. O negociante não vende. Hein? Acabou? 1 minuto. Ah, tá bom. Sim, o Fred também, eu vou sair 15 minutos e volto já, viu? Eu volto, vou e volto. Fazer aqui um trabalho urgente, viu? Aí ele diz também que o comerciante não vende caro para os amigos, só se for lá na França, aqui no Brasil não. É, menino. Ai, eu vou sair um pouquinho aqui, viu? Beleza. João se ausentou um pouco, então vamos passar. Roberto, 5 minutos. Muito bem, tenho 5 minutos. Então, deixa eu fazer minhas colocações. Primeiro, aquela conversa familiar de além túmulo, no caso de Baltazar, né? Eu me detive muito às questões, aquelas perguntas 4, 6 e 7, mas eu vou mais nas 6, né? Onde se pergunta: sentes necessidade de comer e beber? Notai que dizemos necessidade. Há pouco havíamos dito desejo, que não é a mesma coisa. O Espírito fala necessidade, não, mas desejo, sim. E aí nós vamos nos reportar a questão 253 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta aos espíritos da codificação: os espíritos experimentam as nossas necessidades e sofrimentos físicos? E a resposta é: eles os conhecem, porque os sofreram. Não os experimentam, porém, materialmente, como vós outros são espíritos. Então, aí ele confirma que os espíritos não têm as necessidades físicas ou fisiológicas que nós necessitamos, que é algo inerente à nossa roupagem física, que exige que a gente se alimente, que a gente descanse. Aí na 9, ele coloca: vosso estado nos parece bastante material. Dizei-nos, dormes algumas vezes? Ele diz: não, adoro caminhar sem destino por toda parte. O Marcos até comentou sobre isso, né? E aí nós vamos para a questão 254. E a fadiga, a necessidade de repouso, experimentam-nas, quer dizer, os espíritos a experimentam, e os espíritos respondem: não podem sentir fadiga como entendeis. Consequentemente, não precisam de descanso corporal como vós, pois não possuem órgãos cujas forças devam ser reparadas. E aí os espíritos continuam falando, dizendo que o descanso que os espíritos necessitam são de ordem intelectual e moral, então somente, não de ordem física, né? Então, nós fomos lá para a questão 257, né, do Livro dos Espíritos, que vai falar sobre o ensaio teórico da sensação dos espíritos, que foi comentado, inclusive, por Itamar, onde, no início, fala: o corpo é o instrumento da dor. Se não é causa primária desta, é pelo menos a causa imediata. A alma tem a percepção da dor. Essa percepção é efeito. Então, na questão 255, quando o espírito diz que sofre, de que natureza é o seu sofrimento? E os espíritos respondem: angústias morais que o torturam mais dolorosamente que os sofrimentos físicos. Por que nós abordamos tudo isso? É porque a gente precisa ter uma distinção entre o que é sensação e o que é a percepção, né?
Porque a sensação, na realidade, é uma resposta basicamente de ordem sensorial, estímulos externos, ou seja, é de ordem fisiológica, então é de ordem material. Se é de ordem material, física, fisiológica, então os espíritos não têm sensações. O que eles podem ter é a percepção, porque percepção, né, é o julgamento dado, né, pelo espírito com base nas informações das sensações, certo? Então, ele, como espírito, ele acredita que está tendo uma sensação, por exemplo, a questão da dor. Ele está sentindo uma dor, né? E ele acaba, pelas experiências materiais, pelas experiências reencarnatórias, ele dá um julgamento. E aí ele acha, não, eu estou sentindo dor de cabeça, ou estou sentindo fome, ou eu estou sentindo sede, eu estou sentindo frio. Tá? Mas, na realidade, não é de forma alguma de ordem fisiológica, é de ordem espiritual. Então, ele está sentindo, na realidade, uma dor moral, né? E, por isso, ele acaba tendo esta interpretação. Como na 255, são angústias morais, e não angústias fisiológicas propriamente dita. Aí vai o questionamento, né, sobre o conceito que a gente tem que vai para o plano espiritual e que tem necessidade de se alimentar, então fala que a gente come frutas, toma sopa, né, caldos, né, revitalizantes. Então, a gente tem que analisar, isso realmente acontece? E para isso, aí eu concordo com o Beto, a gente tem que se aprofundar. Nos meus outros 2 minutos, aí eu quero falar sobre o caso do George, tá? Que eu tenho umas colocações interessantes aí para a nossa reflexão. Ok, em cima do tempo. Vamos lá. Rapaz, sofrimentos e sentimentos. Eu sou daquela opinião que eu acho que a gente só vai ter, talvez, uma convicção mais formada a respeito disso quando a gente desencarnar. Porque, para mim, tudo que eu li até hoje e eu vi até hoje são teorias, são percepções, são entendimentos, são compreensões. As pessoas costumam, por exemplo, julgar André Luiz apenas por uma obra, Nosso Lar. E aí onde se reside todas as polêmicas. Mas ele tem vários outros livros e que, se nós formos levar em consideração algumas coisas que a gente lê na doutrina espírita a respeito das percepções, sentimentos, sofrimento dos espíritos, peguem-se os livros de André Luiz todo, queime-os e joguem fora. Porque ele fala de fisiologia dos espíritos. Inácio Ferreira vai falar de fisiologia dos espíritos também. Nas reuniões mediúnicas, nós vamos encontrar uma cacetada de espíritos dizendo que sofrem, que sentem sede, que não sei o que, 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 um monte de coisa. No livro Sem Inferno, nós vamos encontrar relatos de espíritos também falando algo semelhante. Então, é interessante, eu sempre olho essas experiências desses espíritos com um olhar de estudioso, somente. Eu não bato martelo em absolutamente ninguém e nem descarto nem desprezo a comunicação de ninguém. Eu acho que as experiências individuais de cada um, no seu processo de erraticidade, no seu processo de sentimentos e sofrimentos, são características de cada um, de acordo com a sua condição de percepção, de entendimento, né? Imagina um espírito que passou a vida inteira vivenciando uma determinada experiência. Ele leva para o mundo espiritual aquilo ali, por que não? Ele vai achar que aquilo ali é a realidade dele mesmo. E quem somos nós para chegar e dizer, não, ele está errado? Outra coisa, que você falou muito bem, Robertinho, dessa questão da percepção. Qual é o espírito que percebe que está em sofrimento? Na minha opinião, posso estar equivocado, mas na minha opinião, o espírito que percebe que está em sofrimento é o que já demonstra algum nível de consciência sobre o erro. Se ele não tem consciência nenhuma do erro dele, que sofrimento ele vai sentir? Ou que arrependimento ele vai sentir se ele não tem consciência nenhuma de que ele errou? E a gente está cansado de ouvir relatos, de ler relatos, de ver relatos em reuniões mediúnicas de espíritos que não demonstram o menor arrependimento sobre determinadas coisas e continuam
batendo nos mesmos conceitos, nas mesmas coisas. Então, para você entender o sofrimento e os seus sentimentos enquanto espírito, você tem que ter um nível de mínimo de consciência, de compreensão daquele sentimento, daquele sofrimento. E isso nos parece que não reflete, como diz Kardec, a condição de todos. Não é uma forma absoluta, né? E George vem deixar isso bem claro nas suas percepções. O artigo de George é interessante também, mas mais interessante ainda é os itens complementares que vem aqui, né, na Cardipédia. E lá no Livro dos Espíritos, no capítulo 6, da Vida Espírita, as Relações do Além-Túmulo, na questão... deixa eu achar aqui, ela aqui. Na questão 278, nas diferentes ordens dos espíritos, Kardec pergunta se acham misturados uns aos outros. Os espíritos dizem que sim e não. Quer dizer, eles se veem, mas se distinguem uns dos outros. Evitam-se ou se aproximam, conforme a simpatia ou antipatia que reciprocamente uns inspiram uns aos outros. Tal qual sucede entre vós. Aqui encarnados a mesma coisa. Então não é muito diferente lá, pelo entendimento que a gente está vendo aqui na questão 278. Constitui um mundo do qual o vosso é pálido reflexo. Então, é muito mais do que a gente aqui está acostumado. Então, é muito simplório, no meu entendimento, para concluir, esse pensamento de que os espíritos desencarnam e ficam zanzando para lá e para cá, sem ter destino, sem ter eira, sem ter beira. Então, sem fazer contato ou fazer alguma coisa que os coloquem nessa continuidade da jornada. Então, eu não vejo, com surpresa nenhuma, se existirem cidades, se existirem um monte de coisa no plano espiritual. Eu não vejo nenhum, com surpresa nenhuma, mesmo isso não tendo sido mencionado na obra kardeciana, por um motivo muito óbvio. Aquilo ali era o começo. Eu sempre defendi, para concluir já finalmente mesmo, que a doutrina espírita de 1857, que se iniciou ali, é o ABC, é o começo do entendimento da realidade espiritual. A gente ainda vai entender muito mais coisa lá para frente ainda. Então, eu concluo dizendo isso, que sentimento e sofrimento dos espíritos está muito mais além daquilo que a gente ainda pode conceber. E talvez desencarnado a gente consiga entender melhor. Bom, concluída essa etapa, vamos às réplicas dos nossos comentaristas de hoje, né? Começando por Marcos. Marcos, 3 minutos. Ô, Fred, a complementação de Marcos e Roberval, rapaz. Roberval foi palestrante, rapaz. Eu estou chamando Marcos agora, tu não está ouvindo, não? Ah, certo, é isso mesmo. Ele foi tomar um cafezinho, se distraiu. Não, é que você falou as réplicas dos outros, aí não, entendi errado, tá certo. Não, é a réplica, porque eu chamei de réplica, mas é complementação. Marcos, 3 minutos. Bom, eu só queria chamar a atenção a respeito desse último artigo aí, que é a questão das propriedades do perispírito, né? Que é plasticidade, densidade, ponderabilidade, visibilidade, tangibilidade, e aí você tem uma série de situações. E lá no Livro dos Médiuns, na segunda parte do capítulo 7, que vai falar sobre bicorporeidade, se fala muito sobre a questão de que a bicorporeidade na verdade, a faculdade de que a alma possui de se emancipar. Que aí se levantou a questão de que se era ou não do espírito, e isso a gente percebe nitidamente que é a capacidade independente da condição dele em termos de superioridade ou não. Isso é uma capacidade. Obviamente que provavelmente nem todos vão usar essas propriedades por desconhecer algumas questões no mundo espiritual, e cada um está na sua densidade e percepção de mundo em que vive dentro do plano espiritual. Eu, particularmente, eu acredito que talvez essas pessoas elas retornam para lá e vão viver aglutinados, sim,
pela questão da afinidade de pensamento e de compreensão em relação a determinadas questões. Marcos, Agora, só um minutinho. o fato de Marcos, que isso... e como eu teria 3 minutos também, eu vou distribuir esses 3 minutos meu para você e para Roberval. Então, você vai ficar com 4,5 e o Roberval 4,5 também, tá bom? Não, pode deixar para Roberval. Então, eu não vou ter muita coisa para falar, não. Assim, então, eu só queria chamar a atenção de que, frente a essas questões, existe uma relatividade muito grande em torno da percepção do universo e daqueles que moram nessas instâncias. Então, quando se trata das obras de André Luiz, eu particularmente, eu não acho que seja uma coisa que deveria tocar fogo e jogar fora, porque eu acho que são pontos de vista de um espírito no mundo espiritual que Kardec toma como referência essas diversas particularidades para entender. Longe disso, nós estamos muito dentro de um processo de ignorância que a gente desconhece esse mundo maior e que, quando você vai observar, existe uma relatividade muito grande em torno das percepções, daquilo que você vai viver ou do que você está vivendo. Certo é que como é que diz, nós somos um hálito espiritual do qual nós estamos vivenciando nossas experiências, porque nem todo mundo vai, nem médio nenhum vidente vai observar nas mesmas proporções que o outro, porque cada um depende das suas experiências. Beleza. Roberval, seus 3 minutos, mais 1 minuto. Vou lhe dar 4 e o resto eu distribuo com Beto e João. 4 minutos. Ok. Fred, não esqueça de mim, viu, Fred? Esqueço não, Robertinho. Eu ouvi atentamente a colocação de todos e concordo plenamente com a sua colocação, Fred, e de Marcos também. Eu penso da mesma forma e não consigo imaginar algo no mundo espiritual sem ponto de referência, sem ligação alguma. Beto fez uma colocação interessante nos desdobramentos dele, a visita dele a determinados locais, cavernas, socorrer pessoas, essa questão toda. Isso também acontece comigo. E eu vou narrar aqui, porque é natural, Itamar o conheceu muito bem, meu tio Geraldo, né? Ele desencarnou, teve um problema de estômago, essa região toda foi feita cirurgia, e no mundo espiritual eu encontro com ele local específico, você via localidade como um hospital mesmo, e eu, a mania de brincar com ele, de abraçá-lo, eu fui para abraçá-lo e ele colocou as mãos e olhou, ele ainda tinha a cicatriz, o curativo, certo? E eu não pude abraçá-lo, passou o tempo, conversei com ele. Tempos depois, eu torno a encontrá-lo novamente, aí, Itamar, já todo arrumado, daquele jeitinho dele, né? Todo engomadinho, todo... Aí eu fiquei brincando com ele, brincar demais, apelido, tudo, e eu fui abraçá-lo novamente. Ele me disse, não me abraça, você sabe que eu estou em uma vibração diferente da sua, mas eu preciso conversar com você. Entramos em um local com algumas pessoas que eu não as reconhecia, até porque eles não deixavam que eu percebesse o rosto deles, e tivemos uma conversa, e eu saí dessa conversa meio triste, muito triste, e chamei minha esposa, Maria, e falei para ela. Simplesmente 15 dias depois, minha mãe desencarna. O que eu quero colocar, voltar a essa questão, que eu entendo que tudo isso não é uma ilusão, que o mundo real é o mundo espiritual. Isso aqui é uma maquete ainda mal feita, vamos colocar assim. Mas o mundo real é o mundo espiritual. Isso aí, eu na minha cabeça, eu já disse isso antes, não tenho a menor dificuldade de entender e de perceber isso aí. Quanto à questão do gastrônomo aqui e das sensações e percepções dos espíritos, olha, cada um tem esse nível de percepção, de sensação, a questão do próprio perispírito tratado como o nosso corpo espiritual.
com toda a sua potencialidade que o perispírito tem de se amoldar às mais diversas circunstâncias. E nas nossas reuniões mediúnicas aqui, o espírito chega e diz que suicidou-se, que está com os miolos estourados, a cabeça e tal, reclamando de dor. A gente vai dizer que ele não sente dor? Você vai dizer que aquilo não existe, que aquilo é uma percepção dele, que não existe mais, que aquilo era no físico e espiritualmente? Então, daqui que você pegue, para você tratá-lo dessa forma, para que ele venha compreender que aquilo é um reflexo natural da ação dele, que fica registrado no seu perispírito, e que isso faz com que ele continue sentindo as mesmas sensações. Então, quando você vier trabalhar uma questão dessa, você vai estar trazendo para um ponto de equilíbrio, onde ele possa entender e possa expandir as suas percepções, os seus sentimentos e as suas sensações. Eu acho que tudo isso está dentro desse processo, nosso corpo espiritual, que vai refletir naturalmente a sensação e o desejo do nosso ser espiritual. Fala-se até em órgãos espirituais, como se nós tivéssemos o estômago, o fígado, os órgãos correspondentes, e eu acho que nós precisamos nos aprofundar em relação a isso. Espíritos grosseiros, materialmente ainda muito ligados, se ele tem essa ideia, eu acho que ele plasma, e o perispírito está aí para isso. Beleza. Beto, vou lhe dar 2 minutos e 30 segundos para a sua réplica. Beleza. O que Fred falou aí, concordo. Eu aconselho a todos nós estudarmos no capítulo 14 dos fluidos, na Gênesis, principalmente o item 13. Vai dizer tudo que Fred falou aí. Tudo que Fred falou. Concordo também com o Roberval aí, que ele falou do estômago, esses negócios também. Não vou falar mais nada sobre isso, não. E eu quero tomar minha sopinha lá, viu? Quero tomar aquela sopinha no nosso lá, que eu achei gostoso. Só em falar já achei bom. Eu não concebo também o espírito errante para todo lugar. Ele tem que ter um ponto de apoio. Afinal, a nossa vida é uma continuidade. Os desejos, as percepções não mudam. E Deus não ia deixar ninguém fora. Esse negócio aí que eu falei das cavernas, teve uma vez que eu dormindo, fui em uma dessas cavernas aí, e na regional se confirmou, você foi aquele que estava essa noite lá, e me chamou, não queria vir. E aí? Eu estava doido, né? Parece que eu estava doido, então. Então, vamos lá. A outra coisa é bicorporeidade. Diz aqui, ó, só para encerrar. Quando o homem, por suas virtudes, chega a desmaterializar-se completamente, quando conseguiu elevar sua alma para Deus, pode aparecer em 2 lugares ao mesmo tempo. Está aí em bicorporeidade no livro dos médios. Aí Kardec diz assim, isso explica a aparência, mas não explica a tangibilidade. Então, a gente está confundindo as coisas. Não quer dizer que os exemplos que vocês deram aí, que cansa de ver. Mas ele fala de tangibilidade. Bicorporeidade não é só ver. Então, esse processo de ver, de aparecer ali 2 espíritos, qualquer um pode. Mas ele deixa bem claro aqui que quando passa a tangibilidade, que é um estado anímico, precisa ser de um espírito evoluído. Está bem claro. Eu não tenho dúvida mais disso, não. E não tenho dúvida também, Fred falou muito bem aí, de que a necessidade, o desejo é fisiológico. Um espírito chega lá dizendo que está com fome, porque ele está com fome. Agora, se a realidade é essa, já é outra coisa. Para a gente, pode não ser. Pode ser uma repercussão moral, mas para ele ainda é fisiológico, sim. E a gente tem que atender fisiologicamente também. Valeu. Beleza. Tamar, 2h30, 2 minutos e 30. Beleza. Livro dos Espíritos, introdução, 2º parágrafo.
como especialidade. O Livro dos Espíritos contém a doutrina espírita como especialidade. Como generalidade, doutrina espiritualista. Acho que a gente está falando duas coisas diferentes. Especialidade é o que tem Kardec. Generalidade é espiritualismo, é em André Luiz e outros. Item 237, pergunta 237, capítulo 4, capítulo 6 do Livro dos Espíritos, percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos. Pergunta 237. Uma vez de volta ao mundo dos espíritos, conserve a alma as percepções que tinham na Terra? Sim, além de outras que aí não dispunha. Fisiologia é corpo, Beto. Fisiologia não é perispírito. Percepção da fisiologia é diferente de percepção. Que os espíritos conservam percepções? Claro que sim. Mas que isso é fisiológico, é material? Não. Vamos para frente. Natureza das penas e gozo futuro. Pergunta 965. Tem alguma coisa de material as penas e gozo da alma depois da morte? Não pode ser materiais. Pergunta 1012. Paraíso, inferno e purgatório. Há no universo lugares circunscritos para as penas e gozos dos espíritos, segundo o seu merecimento? Nenhum lugar circunscrito ou fechado existe, especialmente destinado a uma e outra coisa. Para fechar, na introdução do Livro dos Espíritos, item 6, podem ver aí, parágrafo 26. Os não encarnados ou errantes não ocupam uma região determinada e circunscrita, estão por toda parte, no espaço e ao vosso lado, vendo-vos acotovelando de contínuo. Gente, então eu estou doido, então Kardec está maluco dizer que tem lugar circunscrito, ter percepção. Você, doutor Robertinho, você é psicanalista, quando o paciente chega dizendo que está tendo sensação disso, daquilo outro que está vendo, gente, isso não pode ser real, senão os caras doidos estariam tudo vendo coisas reais. É diferente. Percepção, sensação. Agora, que na cabeça de muita gente tem lugares circunscritos, tem. E que pessoas precisam, aí concordo com o Fred, com o Beto, com o Marcos, concordo que os espíritos precisam, espíritos atrasados, que fazem parte da terceira ordem, precisam, sim, desses lugares na cabeça deles, ou que outros podem criar percepções na cabeça dos outros para facilitar um choque menor. Aí sim. Agora, dizer que tem lugar circunscrito, pelo amor de Deus. Então, Kardec aqui, o que a gente está estudando de Kardec não vale nada. Essa é a minha ideia, a minha percepção. Eu vejo o seguinte, André Luiz criou uma alegoria e que as pessoas precisam ainda dessa alegoria. Aí, beleza. Agora, que é real? Não, claro que não é real. Ou então Kardec está errado aqui. Beleza, Itamar. Antes de passar para João, 2 minutos e 30 segundos também, deixa eu, para quem ainda está em dúvida, o que significa a palavra circunscrito. Significa localizado, cujos limites foram bem marcados, fronteiras circunscritas. Ok, só a título de auxílio para entender o que significa, o Kardec queria dizer isso ou não. João, 2 minutos e 30 segundos. Ô, Fred. Oi, Beto. Eu esqueci só uma pergunta aqui, eu posso falar? É do livro do Espírito. Deixa o João falar, depois você fala. É 30 segundos só. Então fale, para rapidinho. confirmar o que Itamar falou. Aí vai ter tréplica, viu? Aí vai ter tréplica. Vai ter tempo, não. Vai ter tréplica. Se tiver, tem que seguir a ordem, senão tem tréplica, porque aí depois vai ter espaço também. Então deixa seguir. Pronto. João, 2 minutos e 30 segundos. Abra o microfone, João. Está fechado o microfone. Agora. Já tomou aí as espadas de todo mundo, Fred, para eu entrar na sala? Meu pai do céu. Eu vou voltar para a dissertação espírita rapidinho, a mensagem de Lázaro, pela médium Costeiro, sei lá como é que fala. Ela diz o seguinte, olhem bem, não há um meio infalível para distinguir a natureza dos espíritos. Olha só. Se abdicarmos da razão, reflexão, comparação. Dá para a gente entender? Estas 3 faculdades são mais que suficientes para distinguir seguramente os diversos espíritos.
Vão prestando atenção. Pena que não vai dar para debulhar tudo, né? E aí vai mais adiante. O livre-arbítrio é o eixo, até a palavra moderna, né? É o eixo sobre o qual gira o pivô da inteligência humana. E o equilíbrio seria rompido se não tivessem os espíritos, senão que falar para submeter os homens. Nesse caso, eles se igualariam a Deus. Vamos pensar bem nisso? Então, qualquer coisa, a gente tem que usar essas três faculdades: comparação, reflexão, razão. Ele alertou porque Kardec trabalha mais com a razão e a lógica e o bom senso, né? É parecido, mas o uso do livre-arbítrio aí é que entra em cena. Então, essa mensagem do Espírito Lázaro, que é um dos que aparece no Evangelho, algumas mensagens, é de suma importância para todos nós. A questão que vocês estão aí brigando por palavras, matéria é matéria, não é? Tão simples, gente. Quais são os estados da matéria? Sólido, líquido, gasoso, radiante, raio laser. E ainda tem o sétimo. Ainda não está estudado pela ciência, que talvez seja a física quântica. Qual o estado da matéria do perispírito? Kardec não tinha como dizer. Chamou de semimaterial. Então, vamos, a partir daí, Tempo, João. usar a razão. Tá bom? Seste est fini. Beleza, João. Robertinho, 2 minutos e 30 segundos. O tempo é curto. Eu ia falar alguma coisa sobre o Geórgios, tá? Então, eu só vou sugerir que vocês procurem. Olha, vão lá na Revista Espírita, de junho de 1860, que tem o ditado espontâneo de dissertações espíritas, tem uma mensagem do Geórgios, a tristeza e o pesar, que o Kardec chama essa ideia sombria e misantrópica. Mas, no final, ele fala que é um espírito, né, que superior. Então, eu concordo com vocês quando dizem que ele está assim, passando a mão pela cabeça dele. Eu vou falar para vocês como psicanalista. Tá? Veja bem, os estudos da psique na atualidade veem e demonstram que cada um de nós tem um mapa mental. Nós não vemos o mundo em sua realidade. Nós o interpretamos, tá? Através dos nossos 5 sentidos, e tendo como base o quê? A nossa formação. Então, a personalidade, o caráter, os princípios, os valores, as suas crenças. Então, nós fazemos uma interpretação do mundo. Muito bem. O mundo, ele é regido por 2 leis, que é a chamada a lei fisiológica e a lei do determinismo, que é a lei da física. Então, se eu falar para vocês, isso aqui, ó, se eu soltar, o que é que vai acontecer? Vai cair. A lei da gravidade. Se eu enfiar uma agulha aqui no braço, vai doer. É a lei fisiológica. Mas o plano espiritual, ele é regido por uma lei espiritual, não é lei da matéria, não é a lei do corpo físico, tá? Daí, se nós aqui no mundo físico, com a roupagem física, nós fazemos uma interpretação no mundo, por que não pode ocorrer isso no plano espiritual? O detalhe é que todo o trabalho de Kardec foi fundamentado em informações trazidas pelos espíritos e que agora a gente está começando a contestar. Veja bem, gente, o próprio Kardec, eu falei lá, questão 255 do Livro dos Espíritos, o que é que ele fala? Ó, quando o espírito diz que sofre, de que natureza é o seu sofrimento? Ele é angústias morais, que o torturam mais dolorosamente que os sofrimentos físicos. São os espíritos da codificação que estão dizendo. Não é a gente à parte. Então, tem que ter um cuidado. A gente precisa se aprofundar nos estudos. Quando a gente fala aqui, André Luiz, eu entendo. Tem que estudar, tem que ler, tem que pesquisar e tentar entender. Mas o que tem que se levar em conta é que é uma percepção dele em relação ao plano espiritual. Não estou aqui contestando, mas conduzindo a todos a fazer uma pesquisa mais séria. E o Kardec, ele não está ultrapassado, gente. Ele está na vanguarda. Hoje está 164 anos, mas tudo que ele está trazendo, que ele trouxe, ainda é atual. E tem muita coisa que ainda estão se descobrindo.
Beleza. Pessoal, como faltaram, tem 3 ausentes hoje, né? Nós estamos aí com 3 minutos ainda para completar o nosso tempo. Se vocês concordarem e quiserem acrescentar rapidamente alguma coisa, fique à vontade. Tamar, Beto depois. Veja bem, gente, às vezes eu me entusiasmo, entendeu? Isso é próprio da minha personalidade, mas na realidade, Robertinho, eu me sinto contemplado pela informação de Robertinho. Me sinto aí. Nós temos que entender que a mente da gente, com a de João também, essa questão da percepção, né, da matéria. Talvez essa dificuldade, Beto, né, Fred, talvez a dificuldade, Robertinho, a dificuldade de todos vocês, na gente entender justamente. Concordo plenamente com o Beto quando ele falou essa questão do fluídica. Ah lá, claro, né? As criações mentais. Ora, se a gente aqui tem criações mentais, os espíritos lá têm muita mais capacidade para isso. Eu acho que talvez a gente esteja falando algo, a mesma coisa, só que com linguagens diferentes. Matéria, como nós concebemos matéria aqui, encarnada, é diferente de matéria lá. É diferente. Cada espírito pode criar uma redoma, eu vou utilizar esse termo, uma redoma material, e outros podem embarcar nessa redoma material. E não é circunscrito, não é verdadeiro, é imaginativo. É imaginativo. Agora, lembremos-nos de que, de uma forma generalizada, isso não é real, é ilusório para alguns durante um determinado tempo. Na escala espírita, Kardec fala, os espíritos puros não precisam mais nada disso, só somos nós espíritos inferiores, entendeu? Talvez a gente esteja, assim, não falando a mesma coisa. Existe nosso lar, na criação de André Luiz e de um bocado de gente existe, mas não é verdadeiro. É uma criação mental para favorecer alguns que precisam. Eu acho que talvez seja isso aí. Beleza, Fred? Beleza, Beto? Estamos começando a nos entender. Não é que não seja verdadeiro, é real para quem vive, é isso que eu quero dizer. A gente está falando a mesma linguagem. Era só para completar 87. Olha o que diz 87. Vamos lá. Ó. Ocupa os espíritos uma região determinada e circunscrita no espaço. Olha a resposta. Estão por toda parte. Povoam infinitamente os espaços infinitos. Tendes muito dele de contínuo ao vosso lado. Não são todos. Tendes alguns. Observando-os e sobre vós atuando, sem perceberdes, pois que os espíritos são uma das potências da natureza, instrumento que Deus se serve para a execução dos seus desígnios. Agora vem a última parte. Nem todos, porém, vão a toda parte, porque isso a região interditada e menos adiantados. Ora, até os próprios espíritos superiores têm sua região interditada. Está aí bem claro. Nem todos vão a todos. Há lugares interditados por menos adiantados. Vamos analisar isso aí. Beleza. A coisa está ficando bonita. Fred, quero falar. Beleza, Fred. Beto. João? 1 minuto. É 1 minuto, Fale é? rápido. Fale rápido aí. Ó, quem não leu, procure ler o livro A Vida Além do Véu, do pastor protestante, reverendo Vale Owen, não sei como é que fala. E no capítulo 7, ele descreve as colônias que são construídas e até o progresso delas. Eu não vou falar mais, porque não tem tempo, né? Teria que ler muitos textos, mas recomendo o livro, que é todo versado, não é nada de André Luiz, não, é 1920. Esse pastor era escocês, presbiteriano. Somente só. Beleza, pessoal. Viu, João? As espadas que nós usamos hoje são as espadas do saber, né? Já usamos as espadas de aço, de bronze lá atrás, muitas vezes. Mas agora estamos usando as espadas do saber, né? Entre mortos e feridos, todos se salvam, porque todos têm razão nas reflexões que cada um fazem, né? Eu queria agradecer a presença de todos vocês e só para reforçar esse debate interessante e saudável de hoje, que a questão número 1 do Livro dos Espíritos, né, que está comemorando hoje 164 anos de aparecimento, digamos assim, no mundo material, no mundo da Terra,
pergunta, na sua primeira questão, é o que é Deus. Isso não impediu dos espíritos codificadores, ao longo da doutrina, colocarem Deus como pessoa, trabalharem e falarem de Deus como pessoa. Vocês vão observar isso em muitos textos do Evangelho e de outros espíritos, como São Luís, que vocês gostam de chamar de São, eu não, e outros, Agostinho e outros, falam de Deus como se fosse um personagem. Inclusive, falam que Deus pune e Deus perdoa. Portanto, nem tudo também, aí é Fred que está dizendo, né? Vocês não precisam concordar com isso, o que está na doutrina espírita, dita pelos espíritos codificadores também, precisam ser levados ao pé da letra e ao fogo e à fogueira da verdade, né? Porque eles falam lá de Deus como personagem, como pessoa, falam de perdão e falam de punição. Dr. Bezerra de Menezes até hoje fala de Deus como se fosse o irmão do lado, como se fosse um pai. Ele está errado? As mensagens dele não são importantes para a nossa reflexão também, independente disso. Então, o que vale para Chico deve valer também para Francisco. Se o Espírito diz uma coisa de acordo com a doutrina espírita, é preciso que a gente entenda também o que o outro quer dizer sobre isso ou sobre aquilo. Vocês viram agora que eu li há pouco tempo que o Espírito disse lá, no Livro dos Espíritos, na questão 278, que o nosso mundo aqui da Terra é pálido reflexo do mundo espiritual. O que é que a gente vai entender com isso? Uma série de coisas podem ser interpretadas a partir daí. Mas aí o mais importante não é interpretar, é o que a gente está fazendo aqui, que é discutir, é debater, é ver opiniões, argumentos, para que a gente chegue um dia a um consenso como eles chegaram dentro do aparecimento da doutrina. Então, muito obrigado pela presença de todos vocês. Né? Anderson certamente vai me expulsar no próximo estudo, porque eu falei umas coisas aqui que ele não concorda. Se ele assistir a gravação, eu estou lascado. Mas é aquilo que eu disse para vocês, não é que eu estou dizendo que existe, que é verdadeiro ou não. Eu só encaro e sempre encarei com naturalidade tudo que os espíritos dizem, porque refletem o pensamento deles. Se amanhã desencarnado eu chegar para vocês e disserem eu estou em tal lugar fazendo isso, isso, isso e isso, eu vou ter que provar para vocês de alguma forma que eu estou vivenciando isso aí. Vocês vão acreditar ou não, né? Como qualquer um de nós. Itamar não vai agora não, vai ser o médico, porque Itamar disse que só vai depois dos 100 anos. Né? Se eu for antes, eu vou dizer 118. Quem for antes, me diga aí a prova dos 9. Se eu for antes, eu vou dizer, ó, Itamar, eu vou chegar aqui, ó, Itamar, tá acontecendo isso e isso comigo. Dá uma olhada aí no Livro dos Espíritos para ver se tá certo. Já tem um bocado de amigo. O dedo aí? Um bocado de amigo que já foram pro mundo espiritual, rapaz, evoca um aí. Vamos conversar com ele. Kardec fazia isso, né? Fazia isso, normal. Dentro da sociedade parisiense, evocava eles, né? Evoca um. Evocava eles. Vamos evocar. Mas é bom que seja evocado alguém do grupo de estudo, rapaz, que está vendo essas discussões aí. Eu não vou achar, pode me evocar. Eu gosto do meu amigo Juraci. Eu chamava Juraci para entender isso aí, Tamar. É verdade, ó. A ideia é boa. Fred, quando encerrar a gravação, tá faltando seu som. Fred, tá fechado o teu microfone, Fred. Eu não tenho como encerrar a gravação, não, Beto. É só Anderson que consegue, viu? Por isso o que vocês estão falando aí vai ficar gravado, viu? Não. Quando terminar aqui o estudo, no particular, eu quero falar com você. A gente faz a oração e aí encerra. Eu quero falar com você depois de terminar no Zap. Particular. Valeu. Não vai ser particular, não, porque no Zap, né? Certo, no Zap, beleza. Zap. Valeu, gente. Muito obrigado por vocês estarem aqui conosco. Bom domingo para todo mundo, boa semana e até a próxima. E a prece? Bom domingo. Faltou a prece. Esqueci, ó. Roberto, faça a nossa prece aí, meu filho. Vamos lá, gente. Nesse momento só temos a agradecer por essa oportunidade que temos de compartilhar conhecimentos, aprendizados, experiências e interpretações que temos em torno da doutrina espírita, além de avançar no entendimento dos trabalhos realizados por Kardec através dessas comunicações espíritas. Que possamos, com o auxílio dos amigos espirituais,
refletir sobre este aprendizado que estamos tendo e, acima de tudo, aplicar as nossas vidas, contribuindo pela construção de um mundo bem melhor. Muita paz a todos, bom domingo e excelente semana. Que assim seja. Um abraço a Tchau, todos. Saúde e paz. Ô, Fred, Oi, é só você clicar e digitar em recorde aí que ele para de gravar. Clica aí em recorde. Ele não abre essa opção para mim, não, Beto, porque eu sou coadjuvante aqui. Ah, então tá certo. Só para Anderson mesmo. Valeu, um abraço. Até logo.